Fala galera do YouTube, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Vinícius e o intuito deste vídeo é mostrar o surgimento e a evolução da linha Marvel Legends ao longo dos anos, desde o seu surgimento em 2002 até os dias de hoje. Obviamente a história da coleção se confunde um pouco com a da empresa Toy Biz, porém se você quiser mais detalhes sobre a história da empresa, sugiro assistir esse outro vídeo aqui do canal. Lá eu mostro desde o surgimento até o desaparecimento, entre aspas, né, da empresa. Em 1997, a Marvel enfrentou uma recuperação judicial e a Marvel Entertainment Group foi fundida com a Toy Biz, empresa da qual a Marvel já detinha 46%. A nova empresa tornou-se Marvel Enterprises e a Toy Biz, escrito separado, diferente que anteriormente era junto, agora tornou-se uma divisão desta nova empresa. Essa história completa você pode acompanhar lá no vídeo que eu citei anteriormente. É importante saber disso para a gente ter uma noção que nesse ponto a Toy Biz não era mais a mesma empresa canadense que surgiu lá nos anos 80. No ano de 2000, a Toy Biz nos presenteou com a linha Spider-Man Classics, inovando com figuras na escala 6 polegadas, padrão da coleção a partir de agora. Além disso, as figuras eram super articuladas, contando com 30 pontos de articulação. O intuito dessa linha foi criar versões definitivas dos personagens do universo do Cabeça de Teia, fornecendo articulação suficiente para recriar qualquer pose dos quadrinhos. A linha também possui um nível de acabamento muito superior às linhas que a antecederam, e cada figura incluía algum tipo de base que era quase aí como se fosse um diorama, e além disso vinha com um quadrinho contando alguma história icônica do personagem. Tudo isso vinha acomodado em uma cartela muito bem elaborada, com bordas personalizadas, e no verso tínhamos imagem de todas as figuras da Wave com seus respectivos acessórios e revistas em quadrinho. 2 anos após o lançamento da linha Spider-Man Classics, a coleção já contava com 3 Waves, que fizeram um enorme sucesso. Hoje a gente está acostumado com um bombardeio de anúncios por parte da Hasbro, mas galera, no início dos anos 2000, 3 Waves em 2 anos era bastante coisa. Até porque, para quem assistiu o vídeo que eu contei da história da Toy Biz, vai saber que a empresa fabricava inúmeras outras coleções. Então, diante de todo esse sucesso, no ano de 2002, a Toy Biz decidiu lançar um spin-off dessa coleção e este foi batizado de Marvel Legends. E é aqui onde verdadeiramente começa a história dessa coleção. Marvel Legends é uma linha de figuras de ação baseada nos personagens da Marvel Comics. Essa linha está na escala de 6 polegadas, em torno aí de 15, 16 centímetros. Possuía uma embalagem parecida com o que tínhamos na linha Spider-Man Classics, além de também vir com uma base e uma revista em quadrinho do personagem. A primeira Wave nos apresentou as figuras do Homem de Ferro, Capitão América, Hulk e Groxo. No total, a Toy Biz lançou oficialmente 16 Waves, já contando com as séries que traziam as figuras BAF, e uma wave exclusiva do Walmart que montava a BAF do Giant Man. Uma pausa para dizer aqui que esse vídeo deu um trabalhão de fazer, galera. Então se você que está aí do outro lado está gostando, se está achando bacana, não se esquece de deixar seu like, porque isso me ajuda muito e também ajuda no engajamento do vídeo, beleza? Se você não for inscrito ainda, não perde a oportunidade de se inscrever, porque eu estou trazendo um vídeo novo toda semana, e deixa um comentário também se você achar interessante. A Toy Biz também costumava lançar variações de personagens de acordo com os países onde a coleção era lançada. As mais conhecidas são as edições foil, que continham um pôster brilhante ao invés da revista comum, sem falar das inúmeras variantes que eram lançadas de cada figura. Algumas waves possuíam até 3 variantes da mesma figura, e se formos contar com as edições com pôster variante, podemos contar aí até 4 edições variantes da mesma figura. Tudo isso na mesma wave. Isso pode parecer besteira para algumas pessoas hoje em dia, mas ao meu ver, isso traz uma sensação de muito mais capricho, de que aquela figura é realmente importante, né, mais do que as outras, ou até mesmo única. E para a época eu acho que isso fez um tremendo diferencial, né, tanto que a coleção fez o sucesso que a gente conhece. Se você concorda ou discorda, deixa aí nos comentários para eu saber também, beleza? Como eu disse, a primeira wave foi composta por Capitão América, Hulk, Homem de Ferro e Groxo. O Hulk tinha uma variante e o Homem de Ferro tinha 2 variantes, além da figura regular. Não vou me deter aqui a citar todas as waves, senão acredito que o vídeo ficaria bem maçante. Porém, eu acho interessante citar algumas waves e spin-offs que trouxeram um diferencial para a coleção. Como bom exemplo disso, eu posso citar o Wave 9,
que também ficou conhecida como Legendary Riders. Aqui no inglês da NASA, né? E essa wave foi lançada em setembro de 2005. Trazia 8 personagens, cada personagem vinha com um meio de transporte próprio, vamos dizer assim. E nessa wave, pessoal, a gente tem algumas figuras bem bizarras, como a figura do Coisa, que vinha com uma scooter a jato estranhíssima. A Feiticeira Escarlate também, que vinha com um scooter bem xoxinha também. E essa figura da Feiticeira, em particular, eu acho uma das piores esculturas de rosto feminino que a Toy Biz trouxe. É realmente um negócio bem ruim. Contudo, eu acho que é interessante destacar a presença do Vingança, que é uma belíssima figura, muito bem esculpida, articulada. Vem com sua moto e até hoje a gente não tem outra representação desse personagem na coleção Marvel Legends. A Hasbro nunca relançou. E quem tiver interesse, eu vou deixar o card com o review dessa figura, porque eu já trouxe aqui no canal, tá? Um fato que a gente tem que frisar era o capricho que a Toy Biz dava para os acessórios que acompanhavam as figuras. E as bases eram maciças, né? Realmente era um negócio de qualidade. Nada comparado com o que a gente tem hoje na Hasbro, que é só uma tirinha de plástico com o nome Marvel. Na época não, era uma peça bem trabalhada, bem esculpida, trabalhada com diversas tonalidades das cores, sombreamento. Então realmente era um negócio que dava gosto de ver, né? Realmente agregava muito valor à figura. Você fazia questão de adquirir o personagem com a base. Não é que nem hoje, né? Que a base é um pedaço de plástico genérico que tanto faz tá com a base ou não. Em fevereiro de 2005, no que seria a Wave 10, a Toy Biz apresentou ao mercado a mecânica da Build-A-Figure, onde todas as figuras daquela Wave específica vinham com uma parte para montar uma figura maior e mais imponente na coleção Marvel Legends. Em sua maioria eram vilões do universo Marvel. Então agora, além da figura, dos acessórios da revista, dentro da cartela a gente também encontrava uma peça para montar uma figura maior. Uma estratégia de marketing muito interessante, pois quem quisesse completar toda a BAF, agora teria que adquirir toda a Wave, mesmo que não gostasse das demais figuras. Uma coisa interessante de se notar é que nesse momento as embalagens não vinham mais com o card do card game da Marvel. O Galactus foi o primeiro personagem a ser escolhido para formar a figura BAF, embora existam muitas críticas sobre a escala dessa representação do Galactus na coleção, em relação à proporção entre ele e as demais figuras, mas ainda assim essa representação é muito boa, muito bem articulada e até hoje tem gente procurando essa figura para pôr na coleção. As BAFs de uma forma geral tendem a ficar bem mais caras com o passar do tempo e essa do Galactus não foi diferente. E se você não conhece essa figura BAF ainda, eu também já trouxe vídeo dela aqui no canal e vou deixar o card aqui em cima. Dando continuidade aos lançamentos, no ano de 2005 a Toy Biz ainda lançou mais duas waves com figuras BAF, e foram elas a do Sentinela e a do Apocalipse. Essa wave do Apocalipse também merece um pouco de atenção, porque como se não bastasse o lançamento da figura BAF, que até hoje eu considero uma das melhores representações do Apocalipse na coleção Marvel Legends, melhor até mesmo que as da Hasbro, a Toy Biz trouxe também uma variante dessa figura BAF, onde alguns detalhes, ao invés de serem azul na figura regular, eram em preto. Em maio de 2006, a Toy Biz trouxe a wave que montava a figura do Massacre. Essa representação também acho bem legal e mais interessante que a da Hasbro, principalmente pela qualidade da escultura e quantidade de detalhes que essa figura apresenta. Em agosto do mesmo ano, a Toy Biz trouxe a wave que montava a figura do Mojo e em outubro a do MODOK. Em relação a essas figuras BAFs, eu considero as versões atuais da Hasbro bem melhores. Nesse momento da história, a gente encerra as waves regulares que foram lançadas pela Toy Biz, mas não acaba por aí. A Toy Biz lançou muito mais coisa para a coleção Marvel Legends, e eu vou apresentar para vocês agora alguns lançamentos que a Toy Biz fez em paralelo com essas waves da coleção regular. Começando pelo início, ainda no ano de 2003, a Toy Biz trouxe duas boxes, a primeira denominada X-Men Legends, que vinha com os seguintes personagens, Fera, Gambit, Magneto, Vampira e Wolverine, e a segunda denominada Urban Legends, que vinha com os personagens do Demolidor, Elektra, Justiceiro e Homem-Aranha. Além das figuras e seus acessórios, essas boxes também traziam uma base para cada figura e um pôster. A grande maioria das figuras que vinham nessas boxes eram reaproveitamentos de figuras que já haviam saído nas waves regulares da coleção Marvel Legends. Porém, a figura da Rogue teve sua primeira e única aparição nesse box do X-Men. Não havia aparecido até então nenhuma figura da Rogue na coleção Marvel Legends, né, da Vampira, e só veio aparecer depois com um molde novo e uma nova aparência na coleção clássica dos X-Men
com o nome Extreme Rogue. Essa figura também possui uma variante. No ano de 2004, mais 2 boxes foram lançadas. A primeira, em setembro, trouxe pra gente 7 fucking figuras do universo do Spider. E elas foram Gata Negra, Dr. Octopus, Electro, Duende Verde, Kraven, Homem-Aranha e o Venom. Todas elas vinham com acessórios e uma base personalizada. Algumas das figuras eram reaproveitamento de molde da coleção Spider-Man Classics, contando com algumas modificações. Porém, a Gata Negra e o Electro foram figuras exclusivas dessa box. Além disso, na caixa também vinha um pôster. O box de dezembro trouxe o universo do Quarteto Fantástico e também possuía 7 fucking figuras. 2 delas eram exclusivas, a Herbie e o Franklin Richards. O restante era reaproveitamento de figuras já lançadas com alguma modificação de pintura ou escultura do rosto. Todas as figuras vinham com acessórios e uma base personalizada. Pelo que andei pesquisando, esse box tinha uma variante com a mulher invisível trajada em azul escuro e outra com os poderes ativos, onde a peça era inteiramente translúcida. Em 2005, só tivemos um pack denominado Homem-Aranha e os Inimigos Temíveis. Essa box continha 5 figuras, sendo que o Rhino e o Lagarto eram figuras exclusivas. Galera, eu fiquei sabendo dessa figura do Rhino fazendo o vídeo, porque até onde eu sabia, a única figura do Rhino que tinha na coleção era da linha Spider-Man Classics, e por sinal era uma figura bem travadona, não tinha todas as articulações convencionais de uma Marvel Legends, porém essa daí, que vinha no box, era bem compatível com o restante da coleção. O restante das figuras eram relançamentos com algumas modificações de pintura. Os personagens dessa box também vinham com uma base personalizada e um pôster. Em 2006, o último ano da Toy Biz, à frente da coleção Marvel Legends, nós tivemos 3 boxes e os 3 continham apenas figuras exclusivas. Lançada em maio, a box dos Jovens Vingadores apresentava 4 figuras com aparências únicas na coleção Marvel Legends. Eram eles o Asgardiano, Iron Lad, Hulkling e o Patriota. Todos vinham com acessórios e uma base. Porém, diferente das outras boxes, essa era acompanhada por uma revista em quadrinho ao invés de um pôster. Também em maio foi lançada a box Monstros Marvel, e possuía 4 figuras que representavam o zumbi, Drácula, Frankenstein e o lobisomem. Todas essas figuras eram exclusivas desse box, possuíam uma base e tudo isso era acompanhado por um pôster. Em novembro de 2006 tivemos a box da House of M, que possuía 4 figuras de aparência exclusiva. Eram elas o Coisa, Hulk, Homem de Ferro e o Tocha Inumana. Todas vinham com acessórios, uma base e a box era acompanhada pela edição número 1 da House of M. Ao longo de 2006 também tivemos lançamentos de alguns 2-pack que a Toy Biz nomeou Face Off. Ela colocava frente a frente grandes inimigos das sagas Marvel. E essas box, além dos personagens e seus acessórios, vinha também um display que montava um mini cenário e uma base para poder você colocar os seus personagens. Ao todo foram lançados 6 2-pack Face Off, porém cada um possuía uma variante onde os personagens vinham com versões diferentes, o que totalizava 12 packs. Além dos personagens, seus acessórios e a base com o diorama, vinha também um card e uma revista contando a história dos personagens. Podemos perceber aqui que a quantidade de produtos lançados pela Toy Biz no ano de 2006 foi enorme. Não sei se nesse ponto a empresa já sabia que iria perder os direitos de produção dos personagens, mas acredito que sim. Não achei essas informações com clareza, mas devido ao ano, acredito que essa especulação é válida. E para finalizar, ainda temos um bônus que a Toy Biz trouxe para a gente no final de sua trajetória. A série Icons, que também carregava o nome Marvel Legends, porém as figuras eram lançadas na escala de 12 polegadas, o dobro de uma Marvel Legends convencional. Alguns poucos personagens foram escolhidos para ter uma versão nessa linha, e foram eles o Capitão América, o Homem de Ferro, Wolverine, Homem-Aranha, Fera, Hulk e Venom. Cada uma dessas figuras possuía pelo menos uma variante, onde mudava algo na coloração do boneco ou na estrutura do rosto. A Toy Biz passou cerca de 4 anos à frente do projeto Marvel Legends, quando em 2006 a Hasbro adquiriu os direitos de produção dos personagens da Marvel, assumindo a frente da produção da linha Marvel Legends. Embora tenha adquirido os direitos de produção em 2006, e essa data é um pouco controversa porque algumas fontes informam que foi em janeiro de 2007,
mas a gente pode ter a noção aí que foi entre 2006 e 2007. Foi em janeiro de 2007 que a Hasbro apresentou a primeira Wave. As mudanças vieram juntamente com uma reformulação na logo, na tentativa de mostrar que uma nova era estava começando. Logo no começo, a Hasbro sofreu muitas críticas por parte da comunidade, pois consideraram que a empresa havia feito um downgrade na produção das figuras. Reparando bem as primeiras Waves lançadas pela Hasbro, a gente pode perceber uma cópia absolutamente idêntica dos moldes que eram usados pela Toy Biz. Contudo, a Hasbro retirou desde logo as revistas que acompanhavam as edições e houve algumas mudanças na escultura e na pintura dos personagens. Embora as articulações nos dedos e nas pontas dos pés tivessem sido uma característica forte nas figuras da Toy Biz, não demorou muito para que essa característica fosse eliminada das figuras da Hasbro. Dito isto, entre os anos de 2007 e 2008, a produção da linha Marvel Legends diminuiu de ritmo, até surgirem rumores que poderia ser cancelada. Ao longo de todo o ano de 2007, a Hasbro lançou 7 Waves, porém em 2008 lançou apenas uma. Durante as minhas pesquisas, me deparei com algumas informações que, ao meu ver, podem ter ocasionado essa diminuição de produção das figuras pela Hasbro. Algumas decisões tomadas durante a transição foram um verdadeiro tiro no pé, que desagradou bastante os consumidores da coleção Marvel Legends. Dentre eles, podemos citar a mudança nos moldes com a retirada das articulações nos dedos e também a retirada das revistas que acompanhavam cada exemplar. Era comum nas primeiras waves acontecerem erros grotescos, como figuras virem com erros de pintura, que eram aplicados na tonalidade errada, erro de posicionamento na figura, que era colocada de costas dentro da cartela, falta de acessórios e até mesmo a falta de peças BAF. A única Wave lançada em 2008 pela Hasbro montava a figura BAF do Fin Fan Fom. A figura do Wendigo, que compunha essa Wave, vinha com as partes do braço direito e a asa da figura BAF. Houve casos em que essa figura saiu com problema de fábrica, onde simplesmente não colocaram as peças BAF. E aqui vale lembrar, galera, que muitas vezes são os pais que compram as figuras para a criança. E às vezes o pai não tem essa sensibilidade de saber, né, de ter o conhecimento disso. Então o pai podia simplesmente comprando achando que estava tudo bem. Quando chegava lá o menino abria, via que estava faltando uma peça. Aqui a gente pode perceber que essas BAFs do início da Hasbro, elas são bem raras. Por quê? Porque pouquíssima gente conseguiu completar. E isso dá uma ideia de que a linha foi perdendo credibilidade com o passar desses 2 anos. Pelo que eu andei pesquisando, entre 2009 e 2011, a Hasbro não produziu figuras para essa linha Marvel Legends. Contudo, focou seus esforços em uma escala menor de 3,75 polegadas, que seria mais econômica e foi denominada Marvel Universe, permanecendo assim por alguns anos. Na San Diego Comic Con de 2010, a Hasbro revelou que, devido a pedido de fãs e os próximos filmes estarem chegando, né, lançamentos do MCU, a linha Marvel Legends iria retornar. E em janeiro de 2012, a Marvel Legends voltou às prateleiras das lojas com a Wave que montava a BAF do Terrax. Nesse novo retorno, a Hasbro estava preparando algo grandioso e apostou muito no retorno da coleção, tanto que na própria embalagem das figuras tinha escrito o retorno da coleção Marvel Legends. O logo da antiga coleção também foi reformulado e era tanta informação nessa nova embalagem que você podia até ficar perdido. E enquanto eu estava vendo aqui as imagens, eu não pude deixar de notar que até o logo da linha Marvel Universe aparecia também nessa nova Wave da Marvel Legends. Marvel Universe, que é a linha de 3,75 polegadas. Então, nesse segundo momento da Marvel Legends que a Hasbro deu continuidade, né, depois dessa pausa em 2009, a gente tem Marvel Legends sendo lançado continuamente até os dias de hoje e cada vez mais aumenta o volume de lançamentos. Com o passar do tempo, a Hasbro foi adicionando pares de mão extra às figuras. Agora existe a possibilidade de trocar as mãos dos bonecos e fazer novas posições, sem a necessidade de uma figura nova. A adição de cabeça extra também foi muito bem recebida, coisa que na Toy Biz, via de regra, era lançada uma nova figura, apenas para aplicar uma expressão facial diferente, né? Aqui a gente já tinha tudo em uma figura só. No momento, me recordo apenas da figura do Wolverine Arma X, que foi lançado pela Toy Biz e que vinha com cabeça extra. Se vocês lembrarem de alguma outra aí,
Deixem nos comentários porque realmente não me recordo. Embora até hoje a Hasbro ainda lance figuras com pinos à mostra, no ano de 2021 a empresa nos apresentou a tecnologia pinless. E esta eu acredito ser uma das maiores inovações em questão de design, principalmente para as figuras masculinas, pois até então a maioria das figuras possuía os pinos à mostra. Confesso que essa parte é uma das que me incomoda, porque ao mesmo tempo que a gente tem um upgrade em uma parte da figura, há um downgrade em outra. Por exemplo, no próprio vídeo de anúncio que a Hasbro fez das articulações pinless, a figura usada de exemplo é o Wolverine, e as pernas não são pinless, apenas os braços. Mesmo com tudo isso, o sucesso da linha é tamanho que a Hasbro ainda faz projetos em sua plataforma HasLab, onde ela expõe o projeto e dependendo da quantidade de pessoas que aderirem, a figura pode ser lançada com uma quantidade X de itens adicionais, como foi o caso da Sentinela e do Galactus. Embora essas figuras saiam por um preço bem elevado e acima de uma Marvel Legends convencional, a informação que eu tenho é que apenas um projeto não foi aprovado, e foi aquele do motoqueiro fantasma no personagem do Robbie Reyes. Me perdoem aí a pronúncia. O último aprovado foi o do Giant Man, e esse já deve estar em estágio de produção. E aqui, galera, a gente chega a um ponto que eu acredito não ter mais muitas informações relevantes para passar. A coleção Marvel Legends vem passando por atualizações constantes, de modo que a quantidade de lançamentos me impede de falar todas as waves. Porém, como é algo que é contemporâneo a todos nós, até pelo próprio fato da internet, a gente tem acesso muito fácil à informação, então praticamente todo mundo está acompanhando. E eu acho interessante encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo. Deixa aí seu like, deixa um comentário. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E valeu, falou. Até o próximo vídeo.